Tem 37 anos, foi militante e dirigente do PSD, candidato à Câmara de Louros, fundador do Chega, é atualmente deputado na Assembleia. Quer agora ser Presidente da República. Boa noite, André Ventura. Boa noite. Temos uma sondagem RTP, já lá vamos, temos alguns dados para olhar consigo, já que é candidato, mas não posso deixar de começar pelo CEF. Tortura, morte no aeroporto de Lisboa de um cidadão estrangeiro às mãos da polícia. Envergonham? Bom, eu acho que envergonha todos os portugueses. Antes de mais, boa noite e agradeço também a oportunidade de esclarecer esta e outras questões. Acho que envergonha todos os portugueses, assim como acho que envergonha todos os portugueses que o Governo e uma certa esquerda aproveitem isto para humilhar o CEF e humilhar algumas forças policiais. Essencialmente a esquerda. Por exemplo, eu vou-lhe dar Então está a dizer, humilhar o CEF quer dizer que o CEF não tem culpa aqui? Não, estou a dizer que, evidentemente, há responsáveis individuais com culpa, mas nós que tanto elogiámos o CEF em 2010, em 2011, em 2019, quando tínhamos as melhores práticas de imigração, não podemos passar de ser os melhores para ter um grupo de polícias ou de inspectores diabólicos quando o CEF foi em Portugal. Então não elogia o CEF agora, já? Agora o Ministro já não faz. Não, pergunto. Eu faço a mesma. Sabe porquê? Porque é uma polícia que deve elogiar agora com alguns elementos? Ou seja, houve um caso esporádico que nos envergonha e que devemos investigar e levar até às últimas consequências. Não devemos, por causa disso, dizer, bom, vamos acabar com o CEF. Era o mesmo que acontecer isto na GNR e dizer que vamos acabar com a GNR. O que estamos a fazer, olha, o botão de pânico, eu dou-lhe um exemplo. Uma grande medida, o botão de pânico vai resolver tudo. O botão de pânico já existia. O que o Ministro quis fazer foi humilhar o CEF. Então, mas que vergonha é que sente? Só para eu tentar perceber. Quando diz que sente vergonha como nós. A vergonha de ter um cidadão estrangeiro à guarda do Estado português que tem este resultado. À guarda da polícia, e do Estado português, que somos, na verdade, pago por todos nós. Agora, tem vergonha daqueles elementos que torturaram e mataram o cidadão estrangeiro? É evidente. E nenhuma pessoa de bem, por muito que defenda, como eu, que o CEF tem sido dos mais prejudicados, não tem investimento, não reforçaram os seus quadros. Repare, o CEF tem uma missão muito difícil. Então, se houvesse mais dinheiro e mais quadros, o CEF não matava, não... É uma questão de dinheiro, é uma questão de meio? O que nós dizemos é o seguinte, este caso envergonha-nos, devemos, sem dúvida, esperar a justiça dele. E espero que seja feita e com brevidade. Não com o tempo que a justiça habitualmente demora a resolver as coisas. Com brevidade. Mas não podemos pegar nisto e dizer são todos uns bandidos no CEF, isto nem devia existir, vamos humilhá-los. São homens e mulheres. Mas é humilhar ou é procurar justiça de elementos da polícia que torturaram e mataram um cidadão estrangeiro? O que é que isso tem a ver com a extinção do CEF, que se está a falar agora? Mas eu não falei da extinção, foi o André Ventura que foi para a extinção do CEF. O Governo só fala nisso. Repare que nos últimos dias, Marcelo diz uma coisa, portanto, o diretor da PSP diz uma coisa... Não tem que ser extinto, não tem que ser modificado. Eu acho que o CEF temos que investir num bom corpo de polícia que controla a fronteira. O que é investir? Olha, é ter o que eles não têm há não sei quantos anos, reforço de quadros, reforço de formação, reforço até de formação internacional. Se isso acontecesse, não havia tortura e morte. Se isso acontecesse, tínhamos um CEF melhor e um país melhor. Podia haver casos esporádicos, como há em todas as outras polícias, em todo o mundo. Agora, temos que fazer justiça neste caso? Temos, mas não podemos usar isto como bode expiatório que a esquerda quer, para deixar o país ficar sem controle de imigração. É isso que está a dizer, a direita não o faz. O Bloco de Esquerda sempre quis acabar com o CEF. E alguma parte do PS também, porque querem um país de porta completamente aberta. Entre quem quiser, não, o que eu ouvi não foi isso. O que eu ouvi foi acabar com o CEF e reforçar numa superpolícia. Aí era o contrário. Era uma fusão. Viu o que é que aconteceu? Já lá vamos Mas deixa-me só dizer isto. Teve o diretor da polícia a dizer isto. E hoje António Costa vem dizer o contrário. Que governo é este? Em que o diretor da polícia diz que há uma fusão... A culpa desta morte é do governo. Não, a culpa desta morte é de quem, na prática, a levou a cabo. E tem que ser responsabilizado. E isso não é culpa de quem levou a cabo e de quem controla ou quem chefia esses polícias que fizeram isso? É evidente. Ou seja, a diretora do CEF disse que, numa entrevista que deu, nem pensava em demitir-se. Hoje o Ministro disse que achava bem que ela se tenha demitido. Então porquê é que não agiu primeiro? Porquê é que não admitiu como um Ministro? Diga uma coisa, se fosse, não tem essa capacidade e responsabilidade? Se fosse Presidente, já nesta altura, teria dado condolências à família de Ior Omeniuk quando? Provavelmente logo que tivesse conhecimento dos factos e que eles estivessem suficientemente apurados para não colocar o Estado português em maus lençóis, que é isso que muita gente tem que pensar. Estamos a falar do Estado português. Logo que os factos estivessem suficientemente claros, que havia responsabilidade, eu penso que esse era um papel de quem representa o Estado. Agora, isso é uma situação. Outra é permitir este circo que se gerou à volta deste caso, a mostrar um governo já sem norte em nada, um ministro da Administração Interna sem norte... Isso não é aproveitamento político também? Não, da sua parte? Ouça, infelizmente não é. Porque nós, quando olhamos para o que aconteceu, eu vou-lhe dar este exemplo. Você tem, como lhe disse, um diretor nacional que vai reunir com o Presidente da Polícia e chega... Mas está a olhar para a parte fora... política. Eu estou a olhar para um cidadão que é detido no aeroporto, que fica à guarda da polícia, eu vou-lhe dar já outro exemplo. Morto. Repare, o diretor da Polícia diz assim, estamos a trabalhar com o MAI já num projeto de fusão.
Um dia depois veio o Ministro dizer que não é um diretor de Já polícia disse que isso. anunciou Então uma o que fusão. fazia? Demitia esse diretor de polícia? E hoje o António Costa diz que não há fusão nenhuma. Acha que, então, em sua opinião, devia demitir o O diretor que de digo polícia? é, não estamos a retirar consequências políticas. Demitia o diretor. Temos é que perceber quem está a falar a verdade. Porque o diretor diz que trabalhou com o Maia a proposta de fusão. O Ministro diz que é mentira. Então temos que saber quem está a falar a verdade. Demitia. É só uma pergunta. Se estiver a mentir, sim. Como se o Ministro estiver a mentir aos portugueses num caso tão grave como este, não tem condições, por muito amigo que seja de António Costa, de ficar à frente da administração. Deixe-me ir ao caso, porque o caso é muito grave. O senhor disse que era grave, mostrava ineficácia. É só ineficácia polícias que têm à guarda um cidadão estrangeiro torturarem e matarem? É gravíssimo porque coloca em causa, Mas é ineficaz? antes de mais... É um resultado? Eu já lhe vou dizer porque é que eu acho que é ineficaz. É gravíssimo, é um crime, como eu lhe disse, gravíssimo, que nos envergonha a todos, políticos, não políticos, ao país em geral. Tem que ser, pela nossa justiça e não por outras, pela nossa, investigado e julgado. Ponto final. Ineficácia porquê? Porque mostra que, na verdade, aquilo que o Ministro dizia há muitos anos, ou meses, que era importante fazer de atenção ao CEF, quando o Parlamento lhe dizia que não estamos a prestar suficientemente atenção aos fenómenos da imigração ilegal, ao próprio CEF, etc., está tudo a ser tratado. Hoje sabemos como é que estava tudo a ser tratado. Não estava nada a ser tratado. Então, mas acredita então que foi uma exceção? Ou seja, que não é uma prática à tortura lá dentro. Eu penso que em muitos anos, não só no CEF como noutras polícias, houve 2 casos de morte dentro da instalação, de instalações. Portanto, eu diria que pegar nisto e dizer que os polícias, ou os inspectores do CEF, ou os polícias em geral, são todos uns criminosos, então, é dar um salto muito grande. Não é dizer que todos os polícias são criminosos, criminosos, estou a dizer que muita gente quer aproveitar politicamente. É dizer que ainda bem que temos este tipo de polícia, ainda bem que temos a polícia para nos proteger. Mas também temos que perceber que há aqui uns polícias que fizeram isto e que encobriram isto. E o que eu lhe pergunto é se isto não demonstra a crença de alguns polícias de que têm impunidade pela autoridade que têm. Era o mesmo que dizermos que se acontecesse com jornalistas, ou professores, ou enfermeiros, ou médicos, isso mancharia toda a classe. E eu acho que isso não é justo. Manchar toda a classe. Eu estou-lhe a dizer se não há um sentimento de impunidade. Já viu quantos casos tivemos? O encobrimento não choca ainda mais. Claro que choca. Há uma morte, há tortura e encobrimento. Não é isso que está em causa. Veja, quantos casos temos de morte, infelizmente, nos hospitais? Muitos. E não dizemos que os médicos são os assassinos todos. Há médicos que são maus e há médicos que conduzem pessoas à morte. Agora, pegar nisto e dizer assim, no CEF, ou na PJ, ou na GNR, ou na PSP, são todos uns bandidos. Ninguém está a dizer que são todos. Mas temos um discurso a crescer com isto. Como há jornalistas, como há professores, como há deputados, como há políticos, como há tudo. Mas tem essa sensibilidade humana. Não podemos dar o salto lógico para todos. É isso que eu digo. Tem essa sensibilidade humana que está aqui a demonstrar, de ficar chocado com o que aconteceu. Qualquer português. Como é que defende que imigrantes ilegais estejam impedidos de ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde? Não, é que é muito diferente. O que nós defendemos... Mas é uma medida do Chega. Não, o que nós defendemos é que se é ilegal por alguma razão é. Não podemos dizer que legal e ilegal é a mesma coisa. Portanto, deixamos morrer quem precisa de ir ao médico. E isso não tem nada a ver com uma situação de urgência em que as pessoas tenham que ser atendidas, como é evidente. E se tiver um cancro, deixamos morrer? Não, ouça, nós não podemos ter pessoas em Portugal, portugueses que cá estão, à espera 1000 dias de uma consulta e haver outros que passam à frente e são refugiados. Mas quem é que diz que um imigrante passa à frente ilegal? Um imigrante ilegal passa à frente. Eu vou-lhe dizer uma coisa, se você vir os direitos que os refugiados têm em Portugal de acesso à habitação, à saúde e educação... Então tirava-lhe os direitos todos? Não lhes ponha à frente dos portugueses. É a diferença para outras forças políticas. Mas está a impedi-los de ter acesso à saúde. É uma coisa muito básica. Não quero é que tenham os portugueses a ser prejudicados por isso. Não, estava só aqui a ver a sua qualidade humana, porque se fica chocado com esta decisão e alguém que tem um cancro não pode ir ao hospital público, vai deixá-lo morrer? Deixe-me fazer a retrospectiva assim. Como é que alguém que está à espera há 1000 dias de uma consulta, ou não tem acesso a medicamentos na Guarda, no Algarve ou em Lisboa, fica satisfeito de saber que alguém que veio da Síria ou do Iraque tem acesso a tudo imediatamente sem pagar nada? Portanto, há uns que são mais iguais do que outros, não é? Vieram, se calhar, porque fugiram da guerra e da tortura e da discriminação e, portanto, precisam de ajuda. Eu não digo que não. Digo é que os nossos não podem ser prejudicados por causa disso. Mas, se calhar, não estão a ser prejudicados. Estão a ser perguntar a alguém que está doente se também concede Serviço Nacional de Saúde a outros, também. O que nós dizemos é não faz sentido, num país que tem tantas dificuldades, nós temos portugueses que, por causa do Covid, nem acesso a consultas têm, nem a operações, e estarmos a dizer que outros, porque vêm de fora e só por esse facto de virem de fora, passam à frente dos portugueses comuns. Sabe que é por isso que eu digo que o Chega é a voz dos portugueses comuns. Nós temos a coragem de dizer o que os outros não têm. Por isso é que eu estou a dizer isto é uma questão de coragem ou uma questão de discriminação? É uma questão de coragem. Não é uma questão de coragem. Não. Mas diga-me só, deixava morrer um imigrante por ser ilegal? Não deixava morrer ninguém. Não deixava morrer ninguém. Então, mas com essa lei, não deixava morrer ninguém. Não tem acesso ao Não coloco ninguém à frente de quem cá está a trabalhar há muitos anos e a pagar o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, alguém com cancro podia
ficar para trás não se tratava porque é imigrante ilegal. Nada esta disso. imagem que o que nós dizemos é que também não podemos equiparar a imigração legal à ilegal, por isso é que é ilegal. Se não chamava-se imigração uma coisa é a imigração indistinta, ilegal, outra coisa é alguém que precisa de cuidados de saúde. O saúde. que não me faz sentido é que está alguém na Carta Universal dos sabe Direitos do que Homem. não, claro, evidentemente, e nós como destinatários temos que cumprir. O que não me faz sentido, como Temos que dizia, cumprir e devemos cumprir. E devemos cumprir. O que não me faz sentido é que alguém na Guarda não tenha acesso à saúde e alguém que chega numa barca de Marrocos tenha acesso à saúde. É isso que me faz a mim confusão. Muito bem. Se não faz à maioria dos portugueses, ou se não faz a alguns portugueses, talvez devamos repensar o sentido de comunidade que temos que ter. Porque eu não aceito, só bem para terminar, e se quiser mudamos de tema, o que eu não aceito é que haja portugueses de primeira e portugueses de segunda e imigrantes de primeira. Já agora, é isso que eu não já agora que está tão... Já lá vamos. É isso O que eu Serviço não Nacional de Saúde também quer falar consigo sobre isso. Quando quiser. Muito bem. Defende, no entanto, a criminalização da difusão de imagens de intervenções policiais, especialmente, e cito, sobre grupos étnicos ou raciais minoritários. Isto não é racismo? Isto não é xenofobia? Mas ainda bem que faz a pergunta, que eu vou explicar. A proposta foi alterada, mas eu vou-te explicar o sentido. Foi alterada em que sentido? Foi alterada no sentido em que foi reformulada. Tirou a expressão grupos étnicos ou raciais nós queremos dizer, minoritários? dê-me só... Não, mas diga-me só se tirou esta parte. Sim, que é esta que me interessa. Não, mas essa... Esta ficou. Essa não ficou, mas o sentido é este que eu lhe vou explicar. Imagine que um polícia é chamado para uma ocasião, como tem acontecido muitas vezes, em Portugal, em França ou noutros, ou outros, mas nesse caso os polícias. Sabem que vão lidar com grupos mais... com minorias, em alguns casos, outros não, e as imagens são propositadamente manipuladas para incentivar uma coisa é manipular, ao ódio, outra coisa é termos acesso aos brutos. Sim, como sabe, trabalhou em televisão também, uma coisa é editar. Como sabe, muitas vezes é fácil manipular imagens, pegar enxertos de imagens e divulgá-los, como aconteceu em França, como já aconteceu em Portugal, e passamos a imagem que os polícias são todos uns racistas, que não gostam de negros ou de ciganos. Mas então acha que é só em relação aos ciganos ou aos negros, citando-o, que devem ser penalizados aqueles que filmarem. Pelo contrário. Mas era isso que estava na proposta inicial. No nosso projeto, precisamente para evitar essa interpretação, porque não era essa a interpretação que não queríamos... Não é interpretação. Olha, eu não consigo interpretar de outra maneira. Grupos étnicos ou raciais minoritários. Não, mas este era o nosso sentido de expressão que eu lhe vou explicar, que é evitar que o uso de imagens se torne uma propagação racial. Criação de ódio contra forças da autoridade. Está a tentar proteger os ciganos e os negros, é isso? Estamos a tentar proteger a comunidade, porque o racismo está a minar a comunidade, o fantasma do racismo está a minar a comunidade. Ou seja, quando proíbe uma agressão de polícias a negros ou ciganos, deve ser proibido. Quando for uma agressão... Uma intervenção policial. Uma intervenção policial proíbe a divulgação dessas imagens. E se esses polícias estiverem a agredi-lo a si ou a mim, essas imagens podem ser divulgadas. O que eu estou a dizer está errado. Não, está, mas era isso que estava no projeto inicial. Por isso é que eu lhe disse que foi reformulado o projeto. Muito bem. Então arrependeram-se Mas disso. não, nada. Foi para clarificar. Deixa-me explicar o que é que queremos dizer. Queremos evitar que a polícia seja, como tem acontecido muitas vezes, chegar a zonas que sabemos que são problemáticas, fazem uns vídeos manipulados em que só metem na internet o que lhes interessa. Quem é que faz isso? Ouça, os vídeos têm aparecido. Por isso, não sei quem é que faz, mas tem que lhes perguntar. Mas os vídeos têm aparecido. E está a falar das redes sociais. Evidente que é o são, por acaso, um grande aliado do Chega também, as redes sociais. E quando nós vemos isto, percebemos que aqueles vídeos foram feitos com um único objetivo: denunciar ou dizer que os polícias são racistas, criar na comunidade o estigma de que há os coitadinhos que nós temos que continuar a pagar com os nossos impostos para os sustentar. E eu não aceito isso. Quais são os coitadinhos que esses que fazem estas imagens e que promovem este ódio contra aqueles que, como nós, pagamos impostos para garantir que Portugal é um país justo. Mas ouça... Diga-me só para termos de terminar este tema. Não, mas temos de terminar este tema. Outra é ser um país de pessoas que pagam a quem não merece. Vamos só esquecer que esta morte ocorreu num espaço privado. Estou a falar deste senhor chamado Rihor. Se acontecesse num espaço público, defendia a proibição de divulgar estas imagens? Evidentemente que não. Pronto, era só para esclarecer isso. Deixa-me só explicar porquê. Porque a proibição de imagens é única e exclusivamente para quando o objetivo é aproveitar para criar ou potenciar o racismo contra forças policiais. É esse o único objetivo. Já consegue garantir que o Chega não tem elementos de extrema-direita, o seu partido? Acha que o Bloco de Esquerda tem elementos maoístas? Não, fiz-lhe uma pergunta. Eu não estou a falar com o Bloco de Esquerda, terei aqui outro candidato. Do MRPP ou... Responda à minha pergunta, André Ventura. É uma pergunta. Eu digo-lhe assim, o Chega não é um partido de extrema-direita. O Chega é um partido dos portugueses comuns. Aquele que quer aquilo a pergunta é que se é acha normal, que não tem elementos de extrema-direita. Se me disser assim, estamos a lutar para evitar que elementos racistas, xenófobos, fascistas, etc., por aí adiante, não tenham lugar no partido. Claro que estou. E digo-lhe... Já fazer como? Uma limpeza? Está a fazer uma limpeza? Não só, já fiz mais... Não, mas diga-me, está a fazer uma limpeza no seu partido? Evidentemente, o que é preciso fazer. E já fiz mais do que todos os outros líderes parlamentares. O que é que fez? Expulsou-os? Olha, alguns estão suspensos, outros foram expulsos, outros correm processo no Conselho de Jurisdição.
É curioso, é que eu nunca vi o Bloco de Esquerda fazer isto com os membros deles que estiveram nas FP25, Portanto, o senhor fez uma ou no limpeza e MRPP, neste momento não há, ou em partidos maoístas. não há elementos. É isso que eu acho. Diga-me graça, só uma não é? coisa. Então, quando penso que é o seu vice-presidente que diz bem-vindos a todas as cores, desde que respeitem a nossa cor, bem-vindas todas as outras raças que respeitem a nossa raça. Vai afastar o seu vice-presidente? Não, o que isso quer dizer é muito simples. É que quem vem tem que vir por bem, tem que vir para cumprir as raça, regras. que eu saiba, a raça é humana. Mas tem que não é? respeitar. O senhor é jurista, tem conhece que... a Constituição tão bem como eu. É evidente que se formos pegar agora em todas as palavras e expressões de cada um do PS, do PSD, do CDS, não estamos nunca a mais falar. saímos daqui. Estava-me a dizer que estava a fazer uma limpeza no seu partido para acabar com isso. Há uma coisa que lhe garanto. O Chega, o que quer é que quem vem, é o mesmo que em relação aos ciganos, ou em relação a grupos minoritários, é que cumpram as mesmas regras que nós temos que cumprir. Mas qual é a minha raça e a sua que é diferente de outra raça? Não estou a dizer raça, estou a falar de raça, como podia falar de etnia. Estou a citar. Raça podia estar etnias, ou mas não está, mas não está. E as cores, qual é a minha cor e a sua? Ouça, estamos a falar de cores, podemos falar da população afrodescendente. Não, mas não fui eu que falei, foi a questão nós criámos, deixe-me dizer isto, senão eu não consigo expressar aquilo que quero dizer. Nós criámos este estigma em Portugal e um bocadinho na Europa toda, de que não podemos falar de minorias porque acusam-nos logo de racismo. E eu sei que isto é um tema difícil, mas mais difícil é olhar para o lado e fingir que não há problema. Ouça, se me perguntar assim, André Ventura, há ou não um problema com minorias em Portugal? Há, e têm que cumprir as mesmas regras que nós cumprimos. Se não cumprirem, o Chega estará sempre do lado oposto. Muito bem. E isto Vamos não é à ser sondagem. racista. Eu acho que ficou claro. Vamos à sondagem. É ter bom senso. Muito bem. Ana Gomes, à sua frente. Volto a recordar a sua afirmação. Se Ana Gomes ficar à minha frente nestas eleições, eu demito-me. Portanto, vamos ver a sua demissão se esta sondagem da RTP... como certo, calma. Não, estou a dizer, se a sondagem der este resultado, o senhor demite-se no dia a seguir às eleições. Vamos por partes. Primeiro, sobre a sondagem hoje da RTP e da Universidade Católica, que me coloca em terceiro lugar e a Ana Gomes em segundo lugar, com uma diferença de 5 pontos, penso eu. É uma diferença que vai... Não, é mais. É mais 5 pontos? Sim. 5, 6 pontos, penso okay. eu. Penso que é 5 pontos. Tem 8%, Ana Gomes tem 13%. 5 pontos. Significa que está dentro de uma margem perfeitamente aceitável. Eu acredito que pelo trabalho que fiz, pela capacidade de dizer a verdade e não me trocar todo com o MRPP a pergunta era muito simples, se demitia ou não. Vou-lhe dizer, e vacinas de França e etc. Acredito que, pela frontalidade que tenho tido com os portugueses, vou ficar à frente da Ana Gomes. Se não ficar, demite-se ou não no dia a seguir? Tirarei as consequências disso. E isso pode implicar... Mas o senhor disse que se demitia. Isso implica tirar consequências da minha própria demissão de liderança, como é evidente. E essa demissão dura quanto tempo? Eu digo-lhe isto porque vai pôr à consideração do partido. Evidente. Ou seja, vai esperar que passe um período de nojo para depois não poder vou voltar? Nada, vou devolver o poder ao partido. Portanto, não volta a ser presidente. Eu não sei se serei candidato ou não outra vez. Estou-lhe a dizer que ponho à consideração do partido. Mas se o partido quiser, volta. Ouça, isso eu não sei e o futuro cá estaremos. Então isso não é apenas uma encenação política? Bom, pelo contrário, temos visto que todos os partidos que assumem responsabilidades são criticados por não fazerem. Eu estou a dizer que assumo responsabilidade. Mas depois volta. Ouça, como posso voltar ou não voltar? Então diga-me só, qual é o período de nojo? Ir a jogo. Qual é o período de nojo? Se ficar atrás de Ana Gomes e se demitir, qual é o período de nojo para depois assumir a liderança outra vez? Isso o partido é que decidirá. Não, é o seu também. É uma questão daquilo que diz. Deixa-me dizer isto. Para mim, um político não é um político de fantoche. Assume responsabilidades. Um político vive de resultados. Um político diz demite-me. E eu promovi uma campanha positiva com um objetivo. Ficar à frente da Ana Gomes e ir à segunda volta. Já ouvimos. Não fica. Se isso não acontecer, evidentemente que eu tenho que tirar consequências disso. Mas o que está a dizer é demito, mas depois volto. Isso eu não lhe estou a dizer que volto ou não, estou a dizer é que me demito. E, portanto, acha que isso é consequência pouca num partido político? Eu não sei. Acha que é uma boa ilustração da ideia que diz várias vezes de que devemos combater os políticos que dizem uma coisa e fazem outra? Não, mas aqui... O senhor diz que se demite, mas depois, 2 dias depois, se o partido lhe pedir, volta. Mas olha, lembra-se quando o José Sócrates se demitiu? Lembra-se quando o Mário Soares se demitiu? Então quer ser igual a eles? Lembra-se quando o António Guterres se demitiu? Não, o que estou a dizer é que uma coisa é assumir responsabilidades. Outra é dizer o que é que vai ser o futuro. Uma coisa lhe estou aqui a dizer. Eu fiz o que nenhum candidato presidencial nestas eleições fez. Assumi uma responsabilidade. Assumi um objetivo. Ficou claro. Não, deixa-me só terminar isto. Fui capaz de dizer assim, ao contrário de todos os outros, que andam refugiados nos números deles, calados, eu disse, nós queremos muito vencer. E, portanto se a Ana Gomes, que é tão má candidata, como todos sabemos... Terá ocasião no frente a frente que vai ter com ela de lhe dizer, ela não está aqui para defender, se é tão má candidata, mas ela tem-me atacado sempre que eu não estou lá, por isso. Sim, mas se ela é tão má esta é outra entrevista. Se ela é tão má candidata... E se ficar à minha frente, é sinal que eu não fiz um bom trabalho. Tenho que assumir. E, portanto, vai-se demitir. A minha dúvida é demite-se, mas pode voltar. E eu assumo, os outros não assumem. Está claro. Outros não assumem. Quer mesmo ser Presidente da República ou isto é um trampolim
para a formação de um novo governo de direita e de promover o Chega? Não, eu acho que nós, aliás, no programa do Chega é muito claro. Nós achamos que o Presidente da República não pode ser o corta-fitas que tem sido. Na verdade, nós reduzimos a função presidencial a um corta-fitas da República. Muito por culpa de Marcelo Rebelo de Sousa, mas já antes dele, perguntar assim, quer por Cavaco Silva, quer por mais Soares. Não, mas para perceber o sentido... É candidato. Para perceber o sentido da candidatura. Sim. Eu não aceito um Presidente da República que, como aconteceu no bairro da Jamaica, vai visitar os bandidos e deixou os polícias sozinhos. Mas eu queria falar de si, não, mas é para explicar a razão da minha candidatura. É que a minha candidatura nasce da profunda injustiça que senti, eu, como muitas pessoas de direita em Portugal, em Marcelo Rebelo de Sousa. Mas acabou de dizer, deixe-me só ver, porque há aqui uma contradição em minha opinião. Acabou de dizer que se ficar atrás da Ana Gomes, demite-se. Portanto, só fica se for Presidente da República. E isto não ficar é... à frente da Ana Gomes. Sim, se ficar à frente... que ela vai ser Presidente muito da bem. República. Então, se ficar, demite-se. Eu queria compreender como é que, a partir daí, não está a atrair o seu partido, não é? Não de todo, estou a assumir responsabilidades perante o meu partido, a dar-lhes a hipótese de fazer o julgamento que outros não querem fazer. Muito bem, vamos imaginar que é eleito Presidente da República. A diferença é que fazer esta pergunta que dou também ao partido a hipótese de me julgar. Sim. Eu sou um democrata. Ao contrário de outros que andaram pelo MRPP, eu sou mesmo um democrata. Se for Presidente da República, daria posse a um governo do PS? Pois, olha, minoritário? Eu tenho assistido se não houvesse uma opção eu tenho assistido a esta discussão e ontem vi a sua entrevista também com o João Ferreira e acho muita graça a que todos os candidatos à esquerda dizem que não dariam posse ou não respondem a um governo que o Chega. E eu acho isto de uma falta de sentido... Portanto, o senhor daria posse? Eu acho isto de uma falta de sentido democrático. Portanto, o senhor daria posse? É um partido legítimo, legalizado. É um partido que todas as sondagens... O governo do PS vai perceber pelo encadeamento da minha resposta. Mas eu não preciso de encadeamento, eu preciso de respostas diretas. Eu não compreendo como é que nós podemos ter candidatos que dizem que não vão respeitar a vontade do povo português. Se o Chega tiver 8 ou 10 ou 12 ou 15, como podem apontar algumas sondagens. E por isso, o que é que eu ia dizer aqui? Não, se o PCP lá estiver comigo... Não sei o que é que vai dizer, estou-lhe a perguntar. Sabe o que é que eu farei? Respeitarei a vontade dos portugueses como democrata, ao mesmo tempo não deixarei de chamar a atenção, que é o que Marcelo Rebelo de Sousa não fez, para casos como o da Jamaica, para casos como os bulhos fiscal então, em que vivemos. Daria, só para concluir, daria posse a um governo com o Partido Comunista e daria o Bloco de posse Esquerda. ao governo que fosse escolhido pelos portugueses, Temos porque que avançar em tempos. A vontade dos portugueses. Como é que um candidato pode dizer que não vai respeitar a vontade dos portugueses? Não quer deixar passar algo que há pouco trouxe o Serviço Nacional de Saúde para aqui e eu pergunto-lhe se quando acabar esta pandemia se volta a valer o programa inicial do Chega, onde dizia que o Estado não pode ser um prestador de bens e serviços no mercado da saúde. Ou seja, a ideia de que o Serviço Nacional de Saúde não deve ser forte, não deve ser... Pelo contrário, queremos um Serviço Nacional de Saúde. Isto está. A narrativa, então o que é isto? A narrativa que não pode ser um prestador de bens de serviços. Já agora deixa-me esclarecer isto. A narrativa que passou, de que foi tirada e escondida, então não tirou. É a narrativa de Partido Socialista e Bloco de Esquerda. Pronto. Que eu espero que os portugueses percebam que, como muitas outras, é falsa. Então, rápido, temos pouco tempo. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós o Estado não pode dar um Serviço Nacional de Saúde? Não, nada disso. Então. Significa que nós queremos um Estado que tenha, quer público, quer privado, um sistema para todos. E não um sistema como o que temos hoje, como o Bloco quer construir. Não, mas o que é que o senhor defendia em termos de hospitais? Era menos hospitais, menos médicos públicos? Era haver um serviço público de saúde com qualidade, mas ao mesmo tempo um serviço privado com qualidade. Mas isso já. Não há, desculpa. O que é que não tem qualidade? O Serviço Nacional de Saúde ou o serviço Há muitas privados? zonas do país sem serviço de saúde de qualidade. Então está a falar quer público, de quer privado. extensão ao país, não está a falar... Ouça, mas quando nós falamos do serviço... Não pode ser um prestador de bens e serviços. Eu não aceito. Eu até lhe vou dar... É que temos aqui um problema de interpretação. Não, mas não há aqui interpretação nenhuma. Eu vou-lhe deixar muito claro. O que o Chega defende é que mesmo as pessoas com menos recursos possam ir ao setor privado ter consultas, nomeadamente quando o Estado não lhes consegue garantir isso. Sabe qual é a média de atendimentos? E não está a acontecer isso agora. Momento, ou seja, em algumas zonas do país, o Estado está a pagar para dar consultas e cirurgias no setor privado. Aí está um dos problemas. Deixe-me dar um dos exemplos. Nós temos zonas do país onde o prazo para atendimentos supera 1000 dias. Outros superam 3 anos para atendimento. E quando o Chega defende que, nesses casos, as pessoas deviam poder ir ao setor privado, terem qualidade e o Estado pagar, a esquerda vota contra. Eu estou-lhe a perguntar assim, o Serviço Nacional de Saúde deve ter ou não mais elementos? Porque com esta citação do programa do Chega, não faz sentido o Serviço Nacional de Saúde. Eu tenho a melhor prova para isso, sabe qual é? Sim ou não? É facílima. Sim, e vou-lhe dar a prova disto, que para todos os telespectadores perceberem. Sabe qual é? É que o Chega tem uma vantagem. Propôs no Orçamento do Estado o reforço do Serviço Nacional de Saúde.
Não, agora é o ano passado. O Serviço Nacional de Saúde, o reforço do número de enfermeiros, o reforço do número de meios, votando com a esquerda. Portanto, queremos um Serviço Pera, Nacional de Saúde, só para eu ficar claro, mais forte, com mais hospitais públicos e com mais hospitais privados também. E sem o dogma ideológico que só o público é que é bom e o privado é mau. Mas o privado continua. Se o senhor quiser fazer um hospital privado, pode deixa-me dizer isto sobre a esquerda. A esquerda. Não, mas eu queria falar de si. Não, mas é para ver como nós queremos o Serviço Nacional de Saúde. Nós propusemos, sabe o que este ano, até por causa da pandemia, que os enfermeiros pudessem ter a idade de reforma antecipada. Sabe quem é o único partido que votou a favor? O Chega e o PAN. Os outros todos fugiram. Onde é que estavam os defensores do Serviço Nacional de Saúde? Não me disse só se quer mais hospitais ou não, mas porque eu não percebo esta situação. Nós queremos mais públicos, queremos um serviço que funcione, quer no privado, quer no público. Ficou claro. E olha, sem dogmas ideológicos, que é o que a esquerda tem para destruir a saúde dos portugueses. Diga uma coisa. O senhor foi fotografado, vai ser candidato a Presidente da República. Foi fotografado naquela famosa fotografia a levantar a mão, que para muito, e às vezes uma imagem vale mais que 1000 palavras, que disseram que parece uma saudação nazi. Porquê é que fez isto? Lembra-se do que é que estava a fazer? Mas acredita nisso? Não estou-lhe a perguntar o que é que fez. Pergunto-lhe se acredita nisso genuinamente. Não sou eu que tenho que responder. Ninguém acredita nisso. Vamos falar de coisas... Não, mas diga-me só porque é que levantou a mão naquela manifestação. Mas eu não posso levantar a mão. Não, qualquer uma dia, saudação. Mas não era saudação nenhuma. Qualquer jornalista que lá estivesse e fosse sério, foi notificado para testemunhar sobre isso. Não foi sobre isso. Mas já lhe digo sobre o que é que fui notificado, não tem problema nenhum. Não temos muito tempo. Saberia que eu estava num processo de andamento. Portanto, foi involuntário, foi uma saudação. Sem fazer a saudação nazi. Mas nós temos pessoas tão desonestas em Portugal que queriam fazer passar que nós estávamos numa espécie de manifestação racial. Mas eu já lhe disse e eu não tenho problema nenhum com isso. Por muito que a Justiça ou outros me chamem à colação, eu vou continuar a dizer isto. Há problemas com minorias em Portugal. E vou continuar a dizê-lo como líder parlamentar, como candidato a Presidente da República, e enquanto essas minorias não cumprirem o que os outros cumprem, vai meter aqui a dizer exatamente a mesma coisa. Isso não é xenofobia, nem racismo, o que é dizer nem que as nada. minorias têm que cumprir a mesma regra que nós? Não é cumprir, que há problemas com essas minorias e não há problemas com o resto. Ouça, eu vi, há um estudo de 2014 que diz que só 15% dos ciganos vivem do seu trabalho. Os outros vivem de quê? Essa é a sua opção. Os outros vivem de quê? Os outros vivem de quê? Pergunto-lhe eu. Os outros vivem de quê? A sua opção era essa. Sabe o que é que vivem? Não vivem de, provavelmente, economia paralela. E enquanto nós não conseguimos parar e dizer isto há um problema, temos que o enfrentar, é só racismo, xenofobia, problemas. Portanto, não é nada disso. Não é nada disto. É dizer a verdade aos portugueses. É dizer a verdade se for eleito Presidente, vai ter alguma hesitação quando tiver que jurar, fazer cumprir esta Constituição? Olha, para lhe ser franco, eu não gosto desta Constituição, como sabe. Eu sei. Não gosto desta Constituição. Mas eu jogo o jogo leal da democracia. E, portanto, tenho que me candidatar, ir a votos. Não escondemos, ao contrário de outros. Nem escondo o que é que queremos. Queremos um novo regime e queremos uma nova Portanto, vai jurar uma Constituição que não vai fazer cumprir porque é que quer alterar. Não, vou cumpri-la fazendo alterar enquanto dentro dos mecanismos que ela própria estabelece. Vou-lhe dar um exemplo. Eu não quero uma Constituição que me obrigue a ter um mínimo de 180 deputados para 230. Eu quero uma Constituição que permita ter 100 deputados. Porque ninguém sabe quem são os outros deputados. Portanto, o que vai fazer é jurar uma Constituição para depois o que vou fazer é transformar completamente. O que vou fazer é, se um dia liderar o Estado... Isso não é um juramento falso. Não é. É precisamente usar as regras do jogo democrático para conseguir fazer as transformações que queremos fazer com lealdade aos portugueses. Sabe, eu tenho esta vantagem. Eu sempre disse que tínhamos deputados a mais. Sempre disse que o sistema fiscal que a Constituição estabelece é vergonhoso e pune quem trabalha mais. Sempre disse que as penas de justiça que temos são vergonhosas. Mas é com esse sistema e é com isso que está a concorrer e que lhe permite hoje estar aqui. Sim, mas olha, vou-lhe dar o exemplo. Eu defendo a prisão perpétua para crimes gravíssimos. Não vamos voltar a isso, estamos no final. A Constituição estabelece um limite máximo e proíbe penas indeterminadas. Portanto, se me perguntar, concorda com esta Constituição? Não, mas vou ter que jurar sobre ela e vou ter que, com lealdade e democracia, fazer estas transformações aos portugueses. Ou seja, não a vai cumprir depois? Não vou cumpri-la com os processos de transformação que ela permite. Agora, sabe o que é que eu não consigo perceber? Temos que terminar. Deixe-me só dizer isto, é muito rápido. Dizer assim, não podemos ter prisão perpétua, nem podemos ter redução de deputados, porque a Constituição diz. Parece que foi a Bíblia que nos caiu do céu e nós não temos poder para alterar. O poder está nas mãos dos portugueses. Muito bem. Podemos alterar. Devemos alterar. Queremos eleger André Ventura para depois mudar a Constituição. E aí faremos uma grande transformação de regime. Muito bem. André Ventura, depois veremos, conforme o seu resultado, se cumpre a palavra que disse. Cá estaremos. Muito bem. Obrigado. Foi a entrevista ao candidato presidencial André Ventura. Regressamos quinta-feira para a entrevista com a candidata Marisa Matias. Tenha uma muito boa noite.